É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. Vamos O Arthur falou aqui de Chapéu d'Uvas. É até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna. Então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina, natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapéu d'Uvas, um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, de uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico. E a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. E a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem o dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral, do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região. Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira. Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem a opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Sejam bem-vindos, este é o programa Transição Ecológica com Arthur Valente. Toda semana um bate-papo especial para falarmos de ecologia na política.
Acompanhe a nossa série aqui na Ecoar TV JF. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa da Transição Ecológica com Arthur Valente. Hoje, no canal Ecoar TV, recebemos o economista Márcio Pockmann. Márcio Pockmann, economista do Partido dos Trabalhadores, professor da Unicamp, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo. Doutor Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, quero saudar você pelo teu compromisso, tua coragem e ousadia de participar de uma campanha num momento decisivo do Brasil, e bem como cumprimentar todos que estão aí nos acompanhando nessa jornada de diálogo que você está produzindo. Perfeito, Márcio. A gente está numa situação do país realmente bem complicada. Eu queria que você comentasse esse retrato da desigualdade que tem no Brasil. A gente está vendo o país com números desastrosos no PIB e, ao mesmo tempo, temos setores da economia que parece que vão bem. Mas isso traz igualdade para a sociedade? Como é que você vê? Bem, eu até escrevi um livro cujo título chama-se Desigualdade Hereditária, né? No sentido de que nós surgimos enquanto colônia e depois, posteriormente, evoluímos para a condição de país, trazendo, na verdade, a herança da desigualdade que veio de navio com os portugueses. O que as populações indígenas que aqui viviam antes de 1500, pelos registros existentes, né, indicavam sociedades cuja desigualdade era muito contida, para não dizer inexistente, né? Então, a desigualdade que nós conhecemos, na verdade, ela veio pelo processo de colonização, cujo sentido era a exploração, né? O próprio Karl Marx, ele denomina, na verdade, a desigualdade por exploração, ou seja, toda vez que há uma exploração, ela resulta em alguma forma de desigualdade, pois se tratam de relações hierarquizadas entre os proprietários e os não proprietários, né? Na sequência, se aprendeu que é possível, obviamente, não abandonar a existência desta desigualdade por exploração que resulta do capitalismo, mas seria possível amenizá-la através da intervenção humana e, especialmente, pela presença do Estado e suas políticas públicas, né? Então, o Estado tem um papel muito importante com o objetivo de minorar, reduzir essa desigualdade, que é uma desigualdade hereditária, uma desigualdade por exploração. Acontece que nós temos vários registros, né, que apontam que a atuação do Estado no Brasil, né, no passado denominado patrimonialista, né, quer dizer, um Estado que, de certa maneira, foi sendo apropriado por determinados segmentos, indicando aquilo que Max Weber denominou, não é, como monopólios sociais. Ou seja, determinadas políticas públicas são adotadas em favor de um ou outro ou mais segmentos. Por exemplo, a política tributária no Brasil, não é, que em todos os países ela pode minorar a desigualdade na medida em que você tem um sistema tributário mais justo, que tribute quem mais patrimônio, mais renda, riqueza possui. Ora, infelizmente, a marca do sistema tributário brasileiro, não é, na verdade, um sistema tributário regressivo, pois ricos pagam quase nada de tributos, ao contrário dos mais pobres, não é? Então, nós podemos falar de várias questões nesse sentido, e me parece que, nesse início do século XXI, nós tivemos algumas experiências que buscaram, de certa maneira, alterar o rumo da atuação do Estado, né, tentando justamente minorar o problema da desigualdade. E há sinais que registraram indícios disso, que houve uma redução da fome, da pobreza, não é? Redução, eu diria assim, do problema do desemprego e, ao mesmo tempo, uma redução da desigualdade, sobretudo desigualdade da renda. Ocorre que o que vem acontecendo no Brasil desde a segunda metade da década passada, praticamente desde 2015 para cá, não é? É um retrocesso muito acelerado, e a marca principal disso se percebe neste ano de 2020, que é um ano traumático, né, de uma queda profunda no PIB,
de uma crise sanitária sem paralelos, em que nós temos uma queda possivelmente na renda nacional em torno de 7%, enquanto que os bilionários aumentaram consideravelmente a sua massa de riqueza. Ela cresceu 16% em 2020. Então, esse é o contrassenso do país que nós temos. A riqueza não aumenta, mas aumenta o número de ricos, que é um sinônimo de subdesenvolvimento. E aí o pobre, a classe média e mais pobre, fica exprimida cada vez mais, né? É o que nós estamos, infelizmente, observando, ou seja, um reducionismo da qualidade de vida ao mínimo da sobrevivência, tá certo? Mas a perda de expectativa e de sentido de um horizonte em que se poderia imaginar que o futuro fosse melhor que o presente. Pois é, a gente viu com o auxílio emergencial, quando ele foi implementado, né, alguns 50 bilhões por mês, e o índice de Gini parece que deu uma leve melhorada, algum efeito, mas eu particularmente senti que era um efeito falso no combate à desigualdade, porque as pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? E como é que você avalia esse cálculo aí do índice de Gini e o efeito desse auxílio emergencial? Você indicou já um parâmetro que tem sido utilizado como medida de desigualdade, que é a renda, né? Certamente a renda é muito importante em termos de medir as diferenças entre a sociedade, entre indivíduos, famílias, por exemplo, não é? Mas não é talvez o melhor indicador, embora ele seja sempre tomado como referência porque é mais simples de ser calculado. Agora, obviamente, né, estava percebendo, por exemplo, há pouco lendo um estudo que trata da experiência que tivemos no Brasil de implantação aí dos grandes eventos esportivos, né? A Copa do Mundo, por exemplo, não é? A experiência que tivemos das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E o estudo mostrou, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como o conjunto de intervenções que foram feitos na cidade do Rio, sob controle da prefeitura, do governo do estado, terminou permitindo que a maior distribuição dos recursos foram para segmentos com maior renda, em termos de investimentos em infraestrutura, né? Então também tem esses outros aspectos que estão relacionados não à renda direta, mas à qualidade de vida, o transporte, por exemplo, não é? Os serviços públicos. Então, nesse sentido, eu concordo com você, né? Nós estamos já, não é de hoje, né? A cada ano, a participação do Estado em termos de recursos orçamentários para as políticas públicas tem sido decrescente desde a aprovação da emenda constitucional 95, que congela os recursos públicos por 20 anos. Não é? Só a saúde perdeu cerca de 35 bilhões de reais desde a aprovação desta emenda. Então, o que acontece é que o serviço... A PEC da morte, né? Conhecida como PEC da morte. Então, o que acontece é que os serviços públicos tornam-se cada vez mais escassos, tá certo? E eles, de certa maneira, terminam representando mais dificuldade para os mais pobres do que os privilegiados, né? Então, a renda, de fato, em 2020, por mecanismos provisórios, né, se percebeu justamente que a queda não foi foi mais intensa para a classe média, por exemplo, não é? Do que para a base da pirâmide social, que de certa maneira teve a assistência desse recurso, que foi muito importante. Agora, como sabemos, ou pelo menos estamos analisando até agora, essa intervenção é uma intervenção que não veio para ficar. Ela possivelmente é pontual e se manterá até o final deste ano. E o ano que vem, como é que fica, né? Vamos considerar que o Brasil... Reformas necessárias, né? Pois é, o Brasil, desde 2015, não é, entrou numa fase de decrescimento econômico, não é, sem inclusão social, e sim a exclusão social. Em 2019, antes da pandemia, a economia brasileira era quase 4% inferior à de 2014. Esse ano, está se falando que o PIB vai cair em torno de 7%. Se cair 7%, considerando que nós já estamos quase 4% abaixo de 2014, significa que você, quando assumir, esperamos, a vereança, não é? Quando os prefeitos assumirem as suas cidades,
a economia brasileira estará talvez entre 10% a 11% inferior do que era em 2014. E o atual governo, pelo menos vem se manifestando que o seu objetivo é voltar, não é, ao normal que havia no Brasil antes da pandemia. Antes da pandemia, o Brasil estava crescendo 1 a 1,3% ao ano. Então, se nós entrarmos em 2021 crescendo 1% ao ano, tendo considerado que já estamos quase 11% abaixo do que 2014, ou seja, só em 2030 o Brasil voltará a ser o que havia sido em 2014. Então é uma situação traumática, não é? E que aponta cada vez mais não para um processo civilizatório, a meu modo de ver, infelizmente, mas para a barbárie que vai sendo um retrato do nosso país. Terrível, né? E você tem você é bem ativo no Twitter, eu acompanho você bem lá, todo dia você traz informações muito boas para a gente, com dados, é o que a gente procura, né? Ao se comunicar na internet, esse tipo de informação e com análise. E recomendo a todos acompanhar o Márcio Pockmann lá no Twitter. E você tem tratado muito da década perdida, né? Dessa crise econômica como uma década perdida. E eu tive a oportunidade também de fazer um curso de transição ecológica da Fundação Perseu Abramo, e você deu uma aula lá muito boa, e as pessoas eu estou nessa missão de também conseguir dialogar com as pessoas sobre o que é a transição ecológica. E eu queria ouvir você sobre qual é a necessidade, qual a importância da transição ecológica para a política social no Brasil. Bem, eu quero reconhecer aqui a importância de você assumir esta bandeira, não é? Porque, a meu modo de ver, é a bandeira correta pela qual nós dialogamos com o futuro do nosso país, né? Parte do pressuposto do que conseguimos fazer até agora demonstra ser inadequado e, ao mesmo tempo, insuficiente. Vamos lembrar, o Brasil, desde 1972, ainda sob o regime militar, vem adotando medidas que visam minorar o problema ambiental, né? Desde a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, que nós fomos incrementando políticas, instituições, né? Em 1985, na transição da ditadura para a democracia, em pleno governo Sarney, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, né? E, de certa forma, os governos foram incorporando políticas importantes, reservas, avançamos, retroagimos, mas, enfim, o Brasil está, nesse sentido, superior ao que era na década de 70. Só que, ao meu modo de ver, isso, na realidade, tem sido insuficiente para um diagnóstico que é preciso do que nós temos hoje no Brasil. Ou seja, nós temos uma estrutura produtiva, não é, que resulta, na verdade, numa degradação ambiental. Ela já foi mais degradante. Agora, inclusive, tinha se minorado, mas o que nós estamos vendo num país que tem, de certa maneira, abandonado o processo de acumulação de capital com base tecnológica em conhecimento e cada vez mais num processo de acumulação primitiva, né, que usa métodos degradantes da queimada, como nós estamos vendo, por exemplo, né, da derrubada de árvores, etc., exportando produtos primários sem, na verdade, sofrer algum processo de transformação e de geração de valor, não é? Exportamos café in natura, gado em pé, ou seja, na verdade é um processo degradante nesse sentido. Bom, então, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que reconhecer que o sistema produtivo que nós temos é um sistema produtivo não adequado para a convivência com a sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, as medidas minoritárias, né, que visam minorar, reduzir o problema, demonstraram já, nós estamos falando desde a década de 70 para cá, quer dizer, esse longo período não foi, a meu modo de ver, adequado, e isso exige algo mais forte. E por isso a ideia da transição, certo? A transição é uma espécie de rompimento de um sistema produtivo para um outro, um sistema produtivo que seja compatível, na realidade, com essa preocupação de sustentabilidade ambiental. Então, a transição, ela trabalha com esse movimento, né, de como você muda o sistema produtivo que você tem agora para outro.
guardado de proporção é que a Alemanha está tentando fazer agora, tentando criar um novo normal na saída da pandemia. Eles querem, na verdade, mudar a sua matriz energética, né? Nós até temos uma matriz energética muito boa, mas, obviamente, temos outros problemas. Bom, então, para fazer essa mudança, é necessário que não você tenha uma política ambiental num ministério, numa secretaria, tá certo? Porque a questão ambiental, ela não é setorial, ela, na verdade, é intersetorial, né? O Banco Central, quando toma decisões a respeito da taxa de juros, a respeito da emissão monetária, ele tem que estar também tendo presente a preocupação ambiental. Isso para dizer que é um tema que perpassa todas as demais áreas, né? Nós precisamos ter um sistema tributário que desonere os setores que são mais amigáveis ao meio ambiente e tribute cada vez mais os setores degradantes do meio ambiente, não é? Devemos reconhecer que o lixo, por exemplo, não é produzido por nós, consumidores, mas sim por quem produziu a mercadoria. O lixo já está ali embutido, não é? Portanto, são mudanças de concepção, não é? São mudanças que dizem respeito a você criar um orçamento verde, de fato, um orçamento para essas ações, para que a população possa acompanhar, analisar, não é? Então, esse é o primeiro diagnóstico. O segundo diagnóstico é que a questão ambiental no Brasil, ela produziu uma profunda injustiça e desigualdade. Os estudos, não é, que nós temos no Brasil a respeito de onde moram os pobres, não é? Os pobres moram, em geral, nas regiões mais degradadas ambientalmente. Há uma injustiça do ponto de vista da moradia, há uma injustiça do ponto de vista das condições ambientais de trabalho, não é? Então, nós estamos trabalhando agora com outro conceito, que é o conceito, então, da transição ecológica, não para mudar necessariamente o sistema produtivo, embora isso seja necessário, mas para alterar a imposição da injustiça que estabelece a partir da questão ambiental, não é? Se a gente olhar as nossas grandes cidades, onde é que moram os pobres? Na periferia. E na periferia você vai lá ver, não é? Em grande medida não tem saneamento, por exemplo, não é? As condições habitacionais não são adequadas, não é? O problema do lixo, quer dizer, na verdade, então, é um conjunto de políticas públicas que buscassem justamente reduzir a enorme injustiça ambiental que se abate sobre os pobres no Brasil. Essa seria uma ecologia do acesso, né? Acesso aos serviços públicos para resolver essa desigualdade, porque eu costumo dizer até que se a condição degradante que há na periferia é resultado da má distribuição dos recursos de impostos que prefeituras, Estado, governos arrecadam mal, né? Não sendo progressivo na sua cobrança, aquela poluição é também a poluição do próprio super rico, do próprio rico, né? Então, essa responsabilidade tem que ser compartilhada com os mais ricos, né? E a conta deve ser cobrada para reduzir a desigualdade. Eu acho que a ecologia também tem tema central esse combate à desigualdade, né? Com justiça social. E você citou bem, e tem a questão dessa transformação tecnológica, energética, numa economia limpa, e você citou a Alemanha. Uma coisa que me incomoda muito é ainda a gente utilizar nos carros gasolina, queimar gasolina tão rapidamente, né? Um recurso que é fóssil e joga para o ar e causando tantos efeitos climáticos. Mas a Alemanha, eu soube ano passado, uma palestra aqui no CRIT da UFJF, o professor Inácio aqui trouxe um pesquisador da UNB, que é alemão e brasileiro. Ele nos trouxe uma informação muito boa, uma transformação mesmo, que a Alemanha está muito preocupada, e é uma tecnologia que já existia no pós-guerra, que é o catalisador Fischer-Tropsch. O catalisador Fischer-Tropsch ele foi inventado no pós-guerra, porque a Alemanha era impedida de comprar petróleo, e assim também na África do Sul, na época do Apartheid. Só que essas grandes refinarias que tinham esse catalisador Fischer-Tropsch, elas utilizavam o carvão mineral para fazer combustível. A grande transformação tecnológica que a Alemanha faz nesse momento é transformar essa grande refinaria em um container bem menor,
e capaz de replicar a tecnologia muito mais do que você fazer uma grande refinaria, que é de 20 anos, né? Um container você vai fazer ele rapidamente. E o mais incrível, ele faz qualquer tipo de combustível de 2 carbonos até 200 carbonos, ou seja, até uma coisa gasosa, até parafina, com o carbono do CO2 do ar, uma coisa bem próxima até do que a fotossíntese, né? Que a planta tira o CO2 do ar e faz a sua biomassa. Então, uma coisa muito incrível. Eu fiquei preocupado só do lobby da indústria do petróleo querer travar isso, porque é muito incrível, né? Você conseguir fazer uma energia limpa. E o subproduto desse catalisador é uma água pura, é H2O, não tem contaminante de anéis aromáticos, por exemplo, porque para aplicação na aviação teria um impedimento. Mas se você puder usar isso nos carros, aí o próprio posto de gasolina, por exemplo, pode ser um produtor de combustível com o avanço dessa tecnologia. Então eu fiquei bem animado, só que essas tecnologias precisam ter acesso, né? Ser acessível a toda a população, assim que ela surge, em que as pesquisas são desenvolvidas. E as pesquisas são desenvolvidas, essa inovação tem que ser para o investimento público, porque ela não é um grau de risco, né, do investimento privado, é uma incerteza. Então, tem que ser um investimento público, uma estratégia nacional de desenvolvimento, uma energia limpa, para a gente conseguir combater essa desigualdade terrível que a gente vê, uma concentração de renda no mundo, que cada vez mais os relatórios mostram uma concentração absurda. E essa transição ecológica é muito importante, né? Acho que o Partido dos Trabalhadores consolida um programa articulador dessa economia ecológica. E você, como professor, eu sou ecologista, né? Sou biólogo, mestrado em ecologia, e é bacana a gente fazer esse encontro, né, da economia com a ecologia. Como você vê esse encontro da nova geração de economistas no Brasil? Como eles estão pensando? Como que tem surgido entre os novos economistas? Eles estão ouvindo mais a ecologia? Como você percebe essa... Me parece que há, de certa forma, uma certa centralidade do tema ambiental no debate econômico. Mas ele, na realidade, ainda não é adequado, a meu modo de ver, para, de certa maneira, se explicitar do ponto de vista da realidade. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, na eleição de 2018, né, foi o primeiro partido, através de um programa, a estabelecer como um eixo estruturador de sua política o tema ambiental através dessa perspectiva, não é, de transição. Não é? Os demais partidos, embora a gente tenha Partido Verde aqui no Brasil, por exemplo, não não me parece ainda uma plena incorporação, porque se tem ainda uma visão que é aquela visão da parcialidade e da ação para minorar os problemas. Então, o tema ambiental é muito importante, como é da educação, da saúde, habitação, transporte, etc. Então, ele lá é uma caixinha, tá certo? O tema ambiental vai para a caixinha da secretaria, do ministério, e assim vai se conduzindo um governo cuja complexidade está justamente na ausência de intersetorialidade. Então, o que nós temos, de maneira geral, nos governos é uma disputa entre essas caixinhas, né, pelo orçamento. Cada ministério, cada secretaria quer ter mais recursos para a sua área, porque a sua área é o mais importante de todas. E nesta ausência de intersetorialidade, o tema ambiental, né, termina sendo como qualquer outro tema, um tema residual. É nesse sentido que a ideia da transição visaria justamente ser um tema da intersetorialidade. É desnecessário, eu diria assim, ter um ministério, uma secretaria, porque você pode ter esse tema presente em todos. O que não significa dizer que aquele ditado popular, né? Quando um cachorro tem um dono, ele é, de certa forma, bem tratado. Quando tem muitos donos, um deixa para o outro e ninguém trata do cachorro. Não se trata disso, evidentemente, não é? Mas justamente se passa para uma gestão moderna
que contempla, na verdade, não a disputa de caixinhas, mas uma convergência entre essas caixinhas do ponto de vista de um denominador comum. E para isso, então, há necessidade de nós modificarmos o processo orçamentário, ou seja, um orçamento que separe custeio do investimento. O investimento é intocável, não poderia ser tocado, porque o investimento é sempre o diálogo com o amanhã e o custeio é o diálogo com hoje e com ontem. Então, nesse sentido, ajustes fiscais, etc., quando necessários, eles devem tratar do custeio, tá certo? Mas não deveriam tocar no investimento. E o que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é mais a manutenção do tema do custeio e abandono do investimento. Um país que não investe não consegue, na verdade, se transformar diante dos desafios que estão hoje colocados. Por isso que entendo que a bandeira ambiental, não é? Mas desta forma apresentada, quer dizer, não é mais uma bandeira entre tantas outras bandeiras, é uma bandeira que lideraria de forma precursora um protagonismo que hoje nós não temos. Ele precisa ser construído, ele precisa dar vazão a uma nova maioria política, né? E é dentro desse espírito que me parece que você está se movendo, né? Buscando, através das ideias, mudar a realidade. É óbvio, né, que sabemos que as ideias não mudam a realidade. Quem muda a realidade somos nós, não é? Os seres humanos, o homem, a mulher, através de atuação individual, coletiva, não é? Mas também temos clareza de que as ideias, embora não mudem a realidade, elas podem mudar as pessoas, né? Mudar o entendimento, a compreensão da realidade por parte das pessoas. E se as ideias mudam as pessoas, obviamente a gente muda a realidade. Então, esse, me parece, o papel político, né, que uma campanha como essa nos permite. A possibilidade das pessoas pararem, talvez, para ouvir, refletir, sair, não é, da dureza do cotidiano, não é, da luta pela sobrevivência, a qual grande parte dos brasileiros não tem outra alternativa que não seja, não é, a todo momento está pensando, não é, no dia de hoje. Então, a política nos abre essa perspectiva para sonhar com um futuro melhor. E nós pertencemos a um campo, né, diferente da direita, da extrema-direita que nos governa hoje, que para ela não existe futuro. O que existe é a emergência do presente. Né? São governos que não dialogam o futuro, não têm plano de futuro, não dizem o que será do nosso país, da nossa vida daqui a alguns anos. Né? Nós pertencemos a um outro campo político que acreditamos que o futuro pode ser melhor que o presente. Né? Mas para isso, evidentemente, precisa uma intervenção sobre essa realidade, precisa um plano, uma estratégia de luta. Então, esse sonho, essa utopia que nos anima, mesmo em momentos difíceis como estamos vivendo, não é? A arremassar as mangas e irmos para o trabalho essencial do ponto de vista da transformação do país. Perfeito. E a gente, quando você fala dessa coisa de integração entre as políticas, a gente costuma, às vezes, no meio ambiente, dizer, por exemplo, no saneamento, a cada real investido no saneamento, você economiza na área de saúde outros R$4, de 1 para 4. Quando você faz investimentos em unidades de conservação, em parques, no entorno deles, você tem um giro na economia local de R$7 a 10, R$15, dependendo da metodologia usada. Esse tipo de análise você acha que é realmente válida? Essa coisa de usar, né, a política de prevenção, imagina, a política de incentivo à universalização das vacinas, certamente vão economizar na saúde pública, né, nos gastos com UTI, leitos e tudo mais. Mas eu não sei se está tão claro para a sociedade esse tipo de interação. Eu vejo o meio ambiente como a porta de entrada também de investimentos. Né? Quando a nossa casa está bem arrumada, né, a porta de entrada está bonita, está bem organizada, as pessoas tendem a respeitar, a querer entrar, né, e participar também. Eu estou de acordo, é um argumento racional, ou seja, é comprovado empiricamente, não é, que investimentos em determinadas áreas e circunstâncias produzem uma qualidade de vida melhor. Não é? Agora, é também interessante considerar que, do ponto de vista do modo de produção capitalista, não é, tanto faz, na realidade, atuar na previsão quanto... eu diria assim, na emergência, porque o que move o capitalismo é a perspectiva de lucro.
E o lucro pode ser obtido tanto na prevenção, como você estava bem dizendo, obviamente. Se um país tivesse saneamento, não é, que poderia vir a ter, por exemplo, para todo mundo, não há nenhum empecilho técnico, não é? Porque o país tem riqueza, tem recursos, tem sabedoria técnica, não há nada que impeça você oferecer água tratada, não é? Esgoto para toda a população. Certo? Isso não ocorre, não é porque somos um país que não tenha recursos humanos, cognitivos. Bom, acontece que tem um problema político. Certo? Há uma resistência a fazer operações dessa natureza. Então, a questão mais importante nesse sentido é reconhecer que nós poderíamos ter uma sociedade muito melhor, não é? Mesmo dentro do quadro do capitalismo, mesmo diante das desigualdades, não é? que resultam da forma com que o capitalismo se move, explorando as pessoas, isso faz parte, mas poderia ter uma sociedade com uma desigualdade, uma qualidade de vida muito superior, não é? Porque nós nos encontramos entre as 10 economias mais ricas do mundo. A renda nacional dividida por todos os brasileiros, não é? Ela nos dá uma quantidade de recursos que daria, se bem dividida, qualidade de vida para todos, sem pobreza, sem miséria, não é? Mas por que não se distribui? Bom, obviamente aí entra a questão da política, tá certo? Por que tem privilégios? Por que o Estado atua protegendo os ricos e deixa os pobres? Por que nós estamos vivendo um governo, não é, que vem provocando o desembarque dos pobres do orçamento, a perda de direitos, etc. Não é? Então, aí há o processo da ideologia, a alienação, não é, que vai fazendo com que as pessoas tenham opinião que não é a dela, mas é a opinião de quem as domina. Não é? Quando as pessoas chegam à conclusão, não é, o trabalhador diz, não, é melhor a gente perder direito porque assim vai ter emprego, não é? Porque com menos direito trabalhista, menos custo de trabalho, as empresas vão contratar a gente, então acho que é melhor. Ou seja, obviamente que é uma coisa esquisita, porque empiricamente não há, na verdade, comprovação que reduzindo salário vai ter mais emprego, porque o que determina um emprego, por exemplo, não é a capacidade de compra das pessoas, porque no fundo, não é, a produção é feita para alguém consumir. Se você reduz salário, reduz direitos, tem menos consumidores, menos produção. Então, esse é, digamos assim, é o espaço da política, da boa política, a política com P maiúsculo, né? A política que trabalha com a inteligência, né? E o que a gente tem visto no Brasil, infelizmente, no período muito recente, não é? É uma espécie de empoderamento da burrice. Ou seja, a burrice vem predominando e difundindo-se de tal forma que a gente até tem dificuldade de saber hoje o que é a realidade, dado a quantidade de notícias falsas que vêm sendo difundidas no Brasil. Por que se difunde notícias falsas? Porque essa é uma maneira de dominar, de alienar as pessoas. Porque é feito, inclusive, por pessoas bem formadas, né? E a gente fica muito preocupado com isso. O Bolsonaro ontem fez um discurso na ONU com vários fake news sobre meio ambiente e os seus apoiadores, robôs, hoje acusam. Ontem ele acusou os índios. Aí, né, agora eu estou vendo acusarem alguém ligado ao movimento Sem Terra. Então eles fazem uma mangueira de incêndio de informação para né, não levar o debate a sério. Então é muito preocupante. Mas como é que você vê o papel do PT nas prefeituras agora? Porque o PT tem experiências maravilhosas em prefeituras e Juiz de Fora ainda não se permitiu ter uma prefeitura do Partido dos Trabalhadores. Aí seria interessante deixar aqui a sua mensagem sobre as possibilidades e os feitos e a programação que o PT tem para as prefeituras. E aqui nós temos a candidata Margarida Salomão, deputada federal. Excelente, a Margarida. Uma trajetória exemplar, né? Alguém que vem desse mundo do conhecimento, né? Que sabe perfeitamente que a inteligência, né? Que o saber é um instrumento absolutamente essencial nas transformações de um país como o nosso. Nós estamos, o Partido dos Trabalhadores, a partir de domingo, é isso, né? Nós começamos a campanha eleitoral deste ano, será a 10ª campanha eleitoral que o Partido dos Trabalhadores participará, desde a sua criação no início dos anos 80, 40 anos atrás, né?
O Brasil já teve cerca de 120 eleições municipais. Nós temos eleições municipais desde 1532, aqui na capitania de São Vicente, em São Paulo. Então, apesar de sermos um país sem tradição, sem cultura democrática, porque o que tem predominado são períodos autoritários, as eleições têm sido, de certa maneira, quase que recorrente no nosso país. E estamos diante, a meu modo de ver, de uma terceira fase do ponto de vista da gestão dos municípios no país. Nós tivemos uma primeira fase muito longeva, que foi até a década de 1920, que era basicamente a década das cidades agrárias, né? Cidades em que tinham um pequeno núcleo urbano e, na realidade, a população reduzia toda no campo, né? Quer dizer, lembro aí dos de fora, quer dizer, o centro, como de outras cidades, um centro pequeno, assim, de ruas estreitas, onde tem ali uma igreja, algum comércio, algum sobrado de fazendeiro, enfim, basicamente assim eram as nossas cidades. No ano de 1900, por exemplo, nós tínhamos quase 80% da população morando no campo, né? Hoje, 2020, nós estamos com quase 90% dos brasileiros morando nas cidades. Certo? Entre 1930 e 1990, basicamente, nós tivemos uma segunda fase que eram as cidades industriais, cidades que se urbanizaram, não é? Cidades que tiveram que gerir um crescente contingente de população que saiu do campo e foi para as cidades, não é? Até 1930 nós não tínhamos nem prefeito, tinha a figura do intendente, que era resultado da escolha de vereadores e que daí saía o prefeito, que se denominava intendente, mas as cidades eram rurais, praticamente não tinha muito o que fazer. Nas cidades urbanas, industriais, não é que necessariamente a cidade precisa ter indústria para ser industrial, mas a lógica de funcionamento da cidade é uma lógica como se fosse uma indústria, né? Praticamente todo mundo tem que começar a trabalhar ali por volta das 7 às 8 horas, tem que terminar por volta das 5 às 6 horas da tarde, então você tem uma massa de gente saindo muito cedo e depois voltando muito tarde, ou seja, a forma de organização da cidade fez com que os prefeitos tivessem que gerir, não é, essa complexidade de definir locais de moradia, né, ruas, transporte, postos de saúde, educação, enfim, um crescente número de pessoas se deslocando para as cidades. Ora, nós estamos basicamente desde os anos 90 numa terceira fase, que é uma fase de cidades de serviços. A maior parte das nossas cidades, embora algumas tenham indústria, mas são cidades de serviços, né? Serviços que permitem, a nosso modo de ver, um tipo de reorganização espacial e da gestão pública de forma distinta, porque nós não temos mais pressão demográfica, né? O contingente de pessoas que nasce está próximo, inclusive, das pessoas que morrem. Nós estamos com um crescimento vegetativo demográfico em torno de 1,3% ao ano. É relativamente muito pouco. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, uma queda da taxa de fecundidade. Então, nós estamos diante de um protagonismo possível no âmbito local de novo tipo, não é? Quer dizer, a própria pandemia nos colocou diante da presença das tecnologias de informação e comunicação outros rearranjos. A casa era um local de dormitório, está se tornando cada vez mais um local de trabalho, não é? Isso exige, de certa maneira, repensar o modelo de cidade que a gente quer num contexto em que predomina o trabalho imaterial, que é esse trabalho que deriva dos serviços, né? O trabalho antes na agricultura, na pecuária, na construção civil, na indústria, né? É um trabalho cujo esforço físico e mental do homem e da mulher resulta em algo concreto, palpável, tangível, né? Na indústria, um calçado, um vestuário, um automóvel, né? Mas os serviços, eles não produzem algo concreto, palpável e tangível, tá certo? Então não tem materialidade, e esse trabalho pode ser realizado em qualquer lugar, desde que há a presença das tecnologias de informação, o acesso. Então, me parece que o PT, não é, sai na frente na medida em que incorpora essa perspectiva nova das cidades. Não se trata de mais uma eleição, de mais um prefeito, de mais uma prefeita, de mais um vereador. Não. Se trata, na realidade, de inaugurar uma nova forma de gestão desta sociedade que é muito diferente daquela na qual o PT, inclusive, surgiu na década de 80. Né? Na década de 80, nós tínhamos uma ampla classe média assalariada, uma ampla classe trabalhadora industrial. Olha, não temos mais isso. Né? Nós temos uma classe trabalhadora hoje nos serviços, que está basicamente nos complexos dos hospitais, tá certo? Que está nos shopping centers. Então, é uma outra composição social e, nesse sentido, organizar a cidade, gerir a cidade exige, na verdade, pessoas com maior capacidade de entender, com maior capacidade de sensibilidade
para reconhecer, não é, que nós estamos diante de um outro horizonte. E por isso me parece que o PT pode ter um resultado eleitoral que aponte justamente para esse novo protagonismo. E justamente também a disposição de fazer conferências na cidade para reunir pessoas, né? Quanto maior a participação, maior o diálogo, mais a gente vai reunir essas cabeças pensantes, atuantes, que possam repensar os seus locais, se empoderando desses locais. E é bacana, né, que a gente é no PT que você vai encontrar isso, que é o partido forte. O pessoal não pode abrir mão, né, num momento de ataque à democracia, do seu melhor instrumento de ação política e democrática. E é muito bacana isso, e nisso tem um orçamento participativo, que é uma ideia original do PT. Você vê o orçamento participativo ainda como uma possibilidade, e daria para reinventar ou modernizar esse nosso programa, que é o orçamento participativo, que aqui em Juiz de Fora ficou reduzido a uma coisa de aplicativo, um orçamento muito baixo. Mas seria interessante você, como economista, mostrar essa importância ainda do orçamento participativo na cidade. Bem, nesse sentido é importante destacar, não é, as alternativas que nós estamos considerando, não é? As cidades, e no passado falávamos a respeito da experiência do orçamento participativo. Isso diz respeito ao orçamento na moeda real, né, da nossa moeda. E esse orçamento ele é constituído a partir, então, da somatória das receitas, taxas e contribuições que a prefeitura arrecada, adicionada a recursos que vêm do governo estadual e do governo federal, através do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Perfeito? Então, com base neste orçamento, é que se reconstituía, na verdade, a forma de direcionar os recursos, reconhecendo que são os vereadores que definem em última instância, mas certamente um processo de intermediação, interlocução com a população dava, na verdade, mais lastro, mais representação e democracia na decisão. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que nós, na verdade, precisamos trabalhar com outra perspectiva, que é, na verdade, o orçamento a partir da moeda social. Ou seja, as cidades precisam, na verdade, considerar uma outra moeda, certo? Uma moeda que elas poderiam vir a emitir. Há uma legislação de 2013 que permite, através de bancos comunitários, a emissão da moeda social. Bom, a partir daí, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos, então, olhar para um mundo do trabalho desconhecido e distante de políticas públicas, não é? Então, veja bem, o que nós temos hoje é uma divisão muito clara entre o trabalho de produção e o trabalho de reprodução. Somente o trabalho de produção ele é identificado, valorizado, remunerado e contemplado com direitos. É o trabalho que é feito fora de casa. Em geral, o trabalho, seja na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, no serviço, o trabalho que você faz em casa. Onde é que você trabalha? Eu trabalho no hospital. Portanto, bom, o teu trabalho é cuidar de pessoas no hospital. Perfeito. Ora, mas nós temos um outro trabalho desconhecido que chama-se trabalho de reprodução, que é o trabalho que é feito em casa, os cuidados em casa, né? O cuidado com alimentação, limpeza, os cuidados com criança, com deficiente físico, com idosos, com aposentados, tá certo? O trabalho comunitário, ou seja, um mundo de trabalho tão importante quanto o trabalho de produção. Só que esse trabalho de reprodução não é reconhecido, não é remunerado. E, em maior parte das vezes, é realizado pelas mulheres. Então, veja, um trabalho que se faz em casa, lavar louça. Lavar louça, eu posso lavar louça durante 30, 40 anos, toda a minha vida, e jamais receberei uma remuneração, não terei direitos, não poderei me aposentar, né? Veja, mas se eu for lavar louça, não na minha casa, mas num restaurante, num local determinado, fora de casa, ou num bar, por exemplo, se eu for lá lavar louça, lá sim eu receberei uma remuneração, poderei me aposentar. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que precisamos abrir agora uma outra perspectiva, é de reconhecer que há um trabalho tão importante como de reprodução, que é o trabalho tão importante como produção, que é da reprodução. Bom, mas como você faria isso? Em primeiro lugar, a prefeitura estabeleceria um sistema de identificação do que é trabalho
de reprodução, o trabalho socialmente útil, o trabalho feito em casa, cuidado de criança, de idoso, velho, tá certo? Cuidado de doentes, o trabalho de cuidados na comunidade. Esse trabalho precisa ser reconhecido e pontuado. Tantas horas de trabalho em tal tipo, tá certo? Resulta em crédito social. Com base nesse crédito social, esse trabalhador, essa trabalhadora vai ao banco comunitário e troca o crédito social por uma moeda social. Com base nessa moeda social, ele vai lá e troca essa moeda social por um bem, por um serviço na comunidade, no sistema produtivo de distribuição, que está, de certa maneira, encaixado nessa perspectiva, nesse sistema de reorganização. A moeda social garante que se compra produtos locais e não produtos de fora. Então, os bancos, na verdade, emitem moeda e a prefeitura, com seu orçamento, lastreia esta moeda. Então é um outro orçamento, é um orçamento hoje desconhecido, não utilizado, mas que seria, a meu modo de ver, uma excelente oportunidade de experimentação para superar os limites que o capitalismo impõe através do crédito e da moeda ao real. Porque quem emite moeda no Brasil é o Banco Central. Estamos sob um governo que não está interessado nos pobres, não está interessado em desenvolver os locais, a economia popular. Lembra que na pandemia foram disponibilizados recursos para os pequenos negócios, através dos bancos, mas os pequenos negócios não tiveram acesso. Não tiveram acesso não porque não quiseram, porque foi impedido. Então, estamos falando aqui de uma nova fronteira do ponto de vista do desenvolvimento, tá certo, da economia popular. E esse é um papel que dá para ser feito no âmbito local. Aí é o prefeito, não é? É uma legislação que a Câmara pode apoiar, pode indicar. Então, estou, de certa forma, bastante estimulado com essa possibilidade, tá certo, de nós termos, de fato, um êxito nessa perspectiva da experimentalização de política de novo tipo. Nossa, que bacana ouvir isso. Então, nós temos todas as condições já de superar essa desigualdade terrível que assola o Brasil a partir dos municípios, né? A partir dos municípios, das prefeituras, das políticas municipais, podemos construir meios e mecanismos de superar toda essa desigualdade e vai ser dentro do PT. O PT vai fazer e defender o povo, que é capaz, é um partido que é capaz de botar o povo no orçamento e garantir o acesso a serviços públicos para todos e de qualidade. Então, eu fico muito satisfeito de tê-lo aqui hoje. Nosso programa teve o tema o combate à desigualdade com a economia social. Nosso tempo está terminando aqui. Eu agradeço demais, Márcio. Por favor, deixe sua mensagem final aqui para o nosso público. Arthur, digo que nós estamos no início de uma caminhada, tá certo? Essa caminhada está sendo feita passo a passo e é com a sua coragem, com o seu estímulo, tá certo? Com a sua vontade que nós vamos dar passos mais rápidos, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu quero ir mais rápido. Bom, mas mais rápido, então você vai sozinho, né? Nós fazemos parte de um partido, nós fazemos parte de um conjunto de ideias, né? De uma visão de mundo, e que a gente às vezes vai devagar, mas devagar a gente vai longe, mas vai com mais pessoas, vai, na verdade, construindo uma nova maioria. E eu espero que, sinceramente, você tenha um êxito na tua campanha, que nós possamos ter eleito a nossa prefeita, e que, de certa maneira, com uma bancada na Câmara de Vereadores que permita ser, de certa forma, uma referência para a cidade, para o Estado e para o nosso país. Precisamos muito disso e eu acredito que pessoas como você fazem a diferença. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Valeu. Está terminando mais um programa no Ecoar TV JF. Recebemos aqui hoje o professor Márcio Pockmann, economista da Unicamp e do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado e até a próxima.
É possível termos o Rio Paraibuna despoluído e uma Juiz de Fora mais justa, diversa, humana e ecológica. Bom dia, pessoal. Vamos chamar agora. O Arthur falou aqui de Chapelduvas. É até engraçado se você chegar para o cidadão hoje e dizer que ele consome na casa dele água do Rio Paraibuna. Eu nasci aqui em Juiz de Fora e nasci com essa questão do Rio Paraibuna. Então eu tenho essa vontade de ver o Rio Paraibuna despoluído. Nessa eleição, Juiz de Fora tem opção. Eu já escolhi, Arthur Valente. Arthur é pré-candidato a vereador pelo PT em favor do meio ambiente, da ciência e da defesa da vida. Jovem, com 38 anos, biólogo, ambientalista, marido da Débora, pai da Marina, natural aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um potencial enorme com a represa de Chapelduvas, um grande desafio também. E a questão da habitação, do trânsito, de uma melhor qualidade da moradia das pessoas, então do saneamento básico. E a gente quer essa Juiz de Fora melhor. Estamos vivendo um momento político crucial. O modelo de exploração da natureza que temos adotado é um modelo que gera absurda desigualdade social. Precisamos mudar de vez nossa relação com o meio ambiente. Nosso futuro depende das decisões que cada um de nós tomarmos nesta eleição. O poder público necessita de fiscalização e Arthur oferece um equilíbrio capaz de convergir pontos de vistas diferentes. E a gente foi educado aqui de forma até privilegiada, de forma gratuita, pela Universidade Federal, pelo Colégio de Aplicação, e a gente tem um dever de passar esse conhecimento. Filho do ex-deputado Agostinho Valente do PT, Arthur conheceu o ambiente da boa política cedo. Desde criança, ele acompanha a carreira política do pai. É uma pessoa que conhece a importância de se trabalhar para o bem comum, pela ecologia integral do acesso à vida digna, por isso está ciente da responsabilidade da vida pública. Arthur tem um histórico de luta pela preservação da natureza. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas. Foi secretário do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Preto e Paraibuna. Atuante nas audiências públicas, foi defensor da criação do Parque na Mata do Crambeque. E sabe o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, pertinho de Bitipoca? Então, o projeto do parque teve os cuidados do Arthur, sempre com uma equipe competente e humana. Parabenizar o Arthur, que está coordenando aqui o Instituto Estadual de Floresta, e que o Instituto Estadual está fazendo uma série de intervenções aqui na região. Foi noticiado recentemente a possibilidade da criação do Parque Estadual da Serra Negra, da Mantiqueira. Não dá para deixar passar. Chegou a hora de você também se comprometer em criar uma sociedade que supere a exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. E o caminho passa pela transição ecológica, na cidade e no campo. Arthur representa essa vontade do trato correto com a terra, do respeito ao trabalhador e trabalhadora, buscando desenvolvimento social com a soberania alimentar que tanto Juiz de Fora precisa ter agora. A minha missão é construir uma política social que seja também ecológica. E agora você tem opção e eu te convido a vir a ser valente comigo. Seja valente, JF. Seja valente, JF. Seja valente, JF.